Olá, pessoal, boa tarde. Muito bem-vindos a mais um webinar do Grupo de Gestão RH. Dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, trazemos aí especialistas e grandes amigos para debater um pouquinho com vocês. Que seja um dia rico, que seja uma tarde rica de conteúdo, rica de conhecimento, que todos possam aproveitar ao máximo todos os insights aqui passados por todos. Agradecer primeiramente ao Anderson, Celso, Cris, a Nayana e o Júlio, nosso moderador. Muito obrigado por tirar um pouquinho do tempo de vocês para vocês compartilharem conhecimento com todo o público que nos assiste. Nossa audiência em todos os webinars passados está sendo altíssima, hoje não vai ser diferente, a gente tem muitos inscritos, então acho que levar conhecimento de primeira é a nossa missão. Muito obrigado mais uma vez. Júlio, toca por aí, fico nos bastidores aqui. Um grande abraço. Ok, Renato Fiocchi, muito obrigado pelo convite para mediar essa bancada virtual do futuro dos negócios, quais são as inovações e novas tecnologias pós-Covid-19. Eu inicio pedindo que cada um se apresentem, então vamos primeiramente pedir para o Anderson se apresentar. Por gentileza, Anderson França. Claro. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Anderson França, eu sou CEO da Blockbit, a maior empresa brasileira de cibersegurança. Perfeito, muito obrigado, Anderson. Agora, Celso Sato. Boa tarde, meu nome é Celso Sato, eu sou presidente da AccessStage, do grupo AccessStage. A AccessStage é uma plataforma de tecnologia voltada para o setor financeiro, soluções para o setor financeiro. E agora é com você, Cristiane. Obrigada, boa tarde a todos. Eu sou a Cristiane Berlink, líder de recursos humanos da IBM Brasil e América Latina. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Com você agora, Nayana. Olá, boa tarde. Eu sou Nayana Pita, líder de pessoas e comunidades para a Cisco do Brasil. Ok, então vamos começar com essa pergunta. Muita gente acha que inovação é sinônimo de tecnologia, mas a gente sabe que vai muito além disso. Como vocês definem inovação? Começando com você, Anderson. Para a gente aqui, inovação é uma forma de você explorar o sucesso, né? Principalmente quando você está endereçando uma solução ou entendendo um momento de cada uma das companhias. Então, para a gente não passa muito diferente do que é para todo o mercado, né? Então, é você explorar de uma forma clara, objetiva, né, as ideias das pessoas, né, e aplicá-las no dia a dia, né, e não maquiar algumas tentativas de continuar fazendo as coisas da mesma forma, né, e falando que isso é inovação. Então, isso não funciona. E para você, Cristiane? Para mim, inovação, o que significa? Né? Criar algo novo. E muitas vezes a gente pensa que criar algo novo se detém a uma grande revolução ou uma solução muito disruptiva, né? Uhum. E o que a gente vê é que muitas vezes a inovação ela pode ser algo incremental e às vezes que nem use tecnologia. É claro que quando a gente pensa em inovação, a gente pensa no uso de tecnologia. Mas, muitas vezes, a inovação ela se dá até na forma de como a gente trabalha, na forma como a gente interage, na forma em que a gente se comunica. Enfim, a gente não deveria se limitar a pensar inovação junto apenas com tecnologia. A gente deveria pensar a inovação como algo mais intrínseco à cultura, a como efetivamente nós estamos abertos a fazer as coisas de uma maneira diferente, a realmente repensar ou reimaginar as coisas como elas são ou podem ser, né? Perfeito. E para você, Celso? Na linha da Cris, né, inovação para a gente é fazer algo novo, né? E não necessariamente algo que nunca ninguém tenha feito, né? Diferenciar inovação de invenção, né? Então, inovação, o que nós estamos fazendo neste momento é uma inovação, né? Trabalhar 3 meses da sala de casa é uma inovação, né? Então, assim, o mundo está se inovando todos os dias, né? Então, o nosso conceito de inovação, ele transcende tecnologia. E a tecnologia, na nossa ótica, ele é o terreno fértil, né? É onde você pode plantar o que você deseja baseado no seu propósito, né?
E aí eu acho que é muito nessa linha, né? Você pode ter inovação de processos, né? Que a gente tem visto muito nos últimos 3 meses, otimização, né? Quebrar as barreiras. Então, processos, modelos de negócio, marketing, enfim, né? Eu acho que esse é fazer algo diferente, algo que você não tenha feito, né? E que de alguma forma vai sustentar a médio e longo prazo. Perfeito. E para você, Nayana, como você vê a inovação? Eu concordo com tudo que foi colocado até agora, né? De fato, isso, a inovação como algo significativamente novo, fazer, né? Criar algo novo e melhor, né? Muito mais do que rápido é criar algo melhor, algo de valor. Na Cisco, a gente gosta muito de pensar na inovação como algo que possa capturar oportunidades à nossa frente, né? À frente do nosso tempo, e continuar fazendo a diferença significativa no mundo. De fato, é muito importante a gente pensar a inovação não atrelada sempre à área de tecnologia, ela está em todos os lugares, então é importante pensar tecnologia em todas as áreas, em todas as frentes, e dar a oportunidade para que cada um seja inovador. Né? Não existem pessoas, ninguém nasce inovador, né? Todos tornam-se. É importante dar o poder criativo para que as pessoas tornem-se inovadoras e a oportunidade e as ferramentas para que isso aconteça. Então, eu acredito sim que a inovação é um exercício da criatividade e ela precisa acontecer em todos os lugares, não só nas áreas de tecnologia, mas sim em todas as frentes. Perfeito. Cris, inovar está no cerne do negócio de vocês, né? Como ele se dá e se manifesta no dia a dia da organização? Legal. A inovação, ela é dos 3 valores da IBM. Tá? Então, ela realmente está no cerne da nossa organização e não só se apresenta nos valores, como também nos comportamentos esperados e na cultura da empresa. Né? Então, hoje, a IBM ela é uma empresa de computação cognitiva na nuvem, que investe mais ou menos cerca de 7% do seu rendimento global para pesquisa e desenvolvimento, para justamente gerar inovação para clientes e para a sociedade. E o foco de toda a estratégia da IBM é justamente ser o protagonista dessa transformação digital nas empresas, usando tecnologia relacionada à análise, predição de dados, inteligência artificial, blockchain, inteligência, internet das coisas, segurança, computação quântica. Agora, desde que a IBM foi fundada, né, há mais de 100 anos atrás, a inovação ela é um dos valores importantes e ela se dá e se apresenta através não só de investimento em pesquisa e desenvolvimento, mas também para promover uma cultura que seja aberta o suficiente para as pessoas efetivamente estarem seguras para darem suas opiniões, trocarem ideias, serem capazes de co-criar junto com clientes e internamente. Então, para que tudo isso aconteça, uma das nossas crenças é justamente a gente promover uma força de trabalho que seja efetivamente diversa e inclusiva. Porque através da diversidade e da inclusão é que a gente vai propiciar justamente esse debate para a construção de algo que seja efetivamente inovador, diferente, de impacto para os clientes, para a sociedade e para o mundo. Falei disso um pouco na minha primeira resposta, mas eu acho que eu posso complementar aqui. A forma de trabalho também é muito importante, né? Então, a gente vem se utilizando de metodologias como Design Thinking, metodologia ágil, DevOps, justamente para fomentar que essas discussões elas sejam mais horizontais, elas sejam co-criadas, sejam facilmente co-criadas com clientes, co-criadas com várias áreas da empresa
enfim, então é toda uma cultura que a gente imprime dentro da empresa justamente para propiciar esse espaço para a inovação efetiva. Perfeito. E para você, Nayana, como que se manifesta a inovação na Cisco? Uhum. Olha, na Cisco, todas as pessoas, elas são, de fato, elas desempenham um papel inovador dentro da Cisco, convidadas, né, a empreender, a criar e trazer as suas ideias todos os dias. E isso acontece, nós temos um manifesto de inovação, e esse manifesto nos une, né, para sonhar o que é possível. Então, para correr riscos, para ser ousados, para criar um legado duradouro e, de fato, de valor. E como é que isso acontece no dia a dia? Né? Quando eu falo que todos são convidados a empreender, de fato, trazer a ideia, né? Correr o risco. O que eu posso trazer? E quando a gente fala de trazer ideia, não necessariamente é criar um novo produto. Pode ser trazer uma ideia de melhoria de um processo, trazer uma ideia de uma mudança de modelo de negócio, olhar o que acontece no mercado e trazer isso. Então, existem alguns programas e algumas ações que acontecem no dia a dia e que reforçam, né, a cultura de inovação, que eu acho que foi muito do que a Cris trouxe, né, a importância também da cultura para essa criação de um ambiente de inovação. Então, anualmente, a gente faz um desafio que chama a gente primeiro que tem um fórum, que ele é aberto permanentemente, que é o My Innovation. Nesse fórum, cada colaborador da Cisco tem um perfil, e ele se identifica como um perfil de founder, ou seja, de fundador, de mais empreendedor, ou de anjo, né? Então, você pode criar uma startup, ou seja, trazer uma ideia e correr atrás dessa ideia. Você simplesmente ser um anjo, apoiar ideias, você pode fazer parte de um time que vai criar novas ideias. Anualmente, a gente tem o Cisco, o desafio, né, que é o Innovate Everywhere Challenge. Então, as melhores ideias, elas são patrocinadas pela organização, e aí tem uma série de ações, tem o grupo de patentes, né, então a Cisco ajuda, tem um banco de patentes, de fato, para o envio das invenções, tem um fundo que patrocina, né, as tecnologias e novas ideias. Então, tem uma série de ações e programas que, de fato, não só ajuda e incentiva esse ambiente, né, de criação, de criatividade, de inovação, mas fomenta, né, cutuca, eu diria, faz com que, de fato, as pessoas tenham liberdade, arrisquem, né, mais e sintam-se instigada a perguntar, né, a trazer os problemas, né, para o dia a dia e ajudar a encontrar as melhores soluções. Perfeito. E para você, Anderson, como se manifesta a inovação no dia a dia da Blockbit? Não é muito diferente do que a Cris, do que a Nayana falaram, né? Aqui a gente também tem um investimento muito forte em pesquisa e desenvolvimento, até por nós sermos aí uma empresa de tecnologia de cibersegurança, então a gente tem que ficar olhando daqui a 5 anos, né? A gente chama de médio e longo prazo, para onde está indo toda essa tecnologia, né? E nós temos aqui dentro um programa bem interessante chamado Blockbit University, né? Como a Nayana falou, a gente também patrocina a ideia dos nossos colaboradores, né? E a gente não está falando que pode ser ideia somente voltada à tecnologia, não. Na verdade, elas são ideias para a melhora do nosso dia a dia, para a melhora da nossa colaboração, do nosso bem-estar dentro da empresa, né? Então, as melhores ideias, a gente patrocina essas ideias e algumas delas já até viraram soluções, foram estendidas a clientes também, né? Então, esse Blockbit University é uma ferramenta muito interessante para cada um dos nossos colaboradores, tá? E quando a gente fala de inovação, né, de novo, inovação ela não precisa ser voltada somente à tecnologia, é fazer algo novo, é fazer algo diferente, é fazer algo melhor, né? Isso é o DNA da Blockbit. Então, hoje é um grande diferencial nosso para conseguir novos talentos, a inovação, né? Nós temos hoje um laboratório aqui bem interessante também de tecnologia. Nós vimos esse laboratório funcionar ao longo desses 6, 7 anos, mas agora nessa pandemia funcionando muito mais,
que o Brasil, não sei se vocês sabem, é um dos países que mais sofre ataque cibernético do mundo. Então, pela complexidade dos nossos sistemas bancários, financeiros, né? Todas as pessoas indo trabalhar agora no home office, será que eu tenho uma conectividade segura para que meu colaborador possa entrar aqui dentro da nossa empresa e receber ou ter acesso às informações de forma clara, objetiva, numa velocidade rápida? Então, nós vimos muitos dos nossos clientes ativando alguns módulos que eles achavam que não eram tão essenciais para proteger as suas informações, para proteger os seus arquivos, habilitando de uma forma muito mais rápida e entendendo de verdade o que é essa inovação no dia a dia deles. Então, nosso time ele ficou muito mais próximo dos nossos clientes nesses últimos 4, 5 meses, né? Justamente aculturando sobre a inovação, né? E o nosso time aqui interno também, né? Entendendo que do outro lado tem um cliente que precisa de uma ajuda, que o time dele é diferente do nosso time, então ele tem que ser parceiro realmente, a gente tem que andar juntos, né? A inovação também é andar junto com o nosso cliente, andar junto com o mercado, andar junto com esse futuro, Júlio. Perfeito. E para você, Celso, como é a inovação no dia a dia da AXStage? Da AXStage. Bom, é muito do que já foi comentado aqui, mas vamos colocar lá, vai. Eu acho que primeiro, a inovação, né? O processo de inovação não é por decreto, né? Não adianta o presidente decretar a partir de amanhã todo mundo é inovador na companhia. Eu acho que passa justamente uma cultura organizacional, né? Uma andorinha realmente não faz verão. Você tem que mudar o mindset de todo o time, né? De pensar de uma forma inovadora, pensar diferente, né? E até por isso que dentro dos nossos valores, né? E aí eu não digo os valores para colocar na entrada da companhia lá e ninguém sabe do que se trata, né? Dentro dos nossos valores está o espírito empreendedor, que aí engloba a inovação, né? E também, de alguma forma, quer dizer, não adianta colocar ali na entradinha, né? E ficar lendo, e se no dia a dia você não tem um ambiente para inovação, né? Eu acho que isso talvez seja o mais relevante, né? Você ter um time, uma cultura organizacional voltada à inovação, além disso, você poder propiciar um ambiente para inovação. Exemplos já foram dados aqui, né? No caso da AXStage, a gente tem, dentro dos valores, nós temos os guardiões da nossa cultura, né? Onde tem o valor de inovação, existe um grupo, né, que cuida desse valor, que é um grupo que centraliza, né? O direito de inovar não é só do presidente, não é só do estagiário, é de toda a companhia. E no dia a dia, né, você percebe, né, não é o presidente que vai perceber que tem um processo que está errado, quer dizer, o modelo de sugerir tem que ser um modelo super aberto, né, e aí isso é canalizado para dentro de um grupo que seleciona, que analisa todas as sugestões de inovação. E aí o processo de comunicação, principalmente para você propiciar um ambiente de inovação, é você tentar acabar com a entropia, com o medo, né? Porque muitas vezes você tem um receio de colocar para a empresa alguma ideia, né? E aí você é massacrado com a ideia, né? Então, esse espírito que tem que ser tirado, né? Qualquer sugestão vale, né? Óbvio, existe um grupo que analisa todas as inovações, todas as propostas, né? Particularmente, mensalmente, para a gente disseminar essa cultura, né? Existe desde o café com o presidente, né? Que a gente faz um café da manhã, papo aberto, né? Papo sem filtro, onde se coloca sugestões, né, de melhoria no processo, sugestões de melhoria de atendimento, sugestões junto ao cliente, sugestões internas, e isso, a gente, mais do que isso, né, é importante a gente registra tudo e dá uma devolutiva, né? Óbvio, todas as ideias, né? A gente não consegue implementar, né? Porque a gente tem um recurso limitado, o recurso não é infinito, né? Mas, porém, tem que haver o respeito, né? Para que faça assim, olha, você sugeriu isso, neste momento a gente não consegue executar, mas é uma belíssima ideia, a gente vai executar o orçamento do ano que vem, né? Então, e lá na AXStage, a gente tem o projeto protagonista, né? Que a gente reserva uma parte do nosso orçamento, né? Pega lá, uma parte do dinheiro, né,
a gente aloca para o projeto protagonista. O que é o projeto protagonista? É o time como um todo, nas áreas de operação, nas áreas de atendimento, eles têm a liberdade de defender um projeto inovador, né, que vai melhorar algum processo, que vai otimizar, que vai dar uma experiência diferente para o nosso cliente. Isso, o grupo cultura, o grupo, né, que envolve diretoria, uma equipe multidisciplinar, aprova, tem um orçamento e o protagonista assume esse projeto e executa o projeto, né? Então, são iniciativas que a gente empodera a inovação para dentro da empresa. Eu acho que isso que é muito mais, né, do que a gente falar que além de temos que ser uma empresa inovadora, mas também no ambiente, né, no ambiente do dia a dia, porque o nosso ambiente, nós somos uma empresa de tecnologia, mas uma empresa que tem operação, né, é uma plataforma para o setor financeiro, não pode parar nunca, né, TED, pagamentos B2B, então, a gente sabe que se em algum momento você não trabalhar o mindset daquele funcionário que está ansioso, estressado, né, porque a operação é forte numa empresa como a Access Stage, então você tem que propiciar um ambiente para que você consiga baixar esse estresse, consiga baixar essa ansiedade e você desloca para você, na verdade, usar outra parte do cérebro para que a gente possa criar e inovar para dentro da companhia. Perfeito. E, Nayana, como é possível criar um pilar de inovação em empresas tradicionais e conservadoras que não trazem a inovação no DNA do negócio do principal líder? Primeiro, a questão de quais seria fazer a pergunta, né? Focar na pergunta correta. Qual é o problema que se pretende solucionar, que essa organização pretende solucionar? Porque aí pode focar em qual é a ação, né, que essa organização quer tomar em termos de inovação. Porque aí existem várias frentes, pode focar num primeiro momento em produto, né, na renovação de produtos, na modernização de processos, pode pensar em novos modelos de negócio. Então, existem várias ações que as organizações podem começar a inovar, né, dependendo de qual é o problema que ela pretende solucionar. Então, eu diria que a primeira questão é formular muito bem a questão em cima pautada de qual é o problema que essa organização pretende solucionar. E a partir daí, de fato, dedicar muito tempo e cuidado em criar essa cultura de inovação. E isso não é feito simplesmente com teorias, né? É de fato preciso ter muita disposição e coragem para fazer isso acontecer. E porque tem que ter uma provocação, tem que ouvir muito as pessoas, tem que ouvir as ideias. E mais do que qualquer coisa, não pode ter medo de errar, porque é intrínseco, né, da cultura de inovação, essa provocação de não ter medo de falhar, porque é parte do processo de aprendizagem, de parte de um processo inovador, está aberto para falha, né? Falhar é parte do sucesso de um processo de inovação. E eu diria que também teriam outros ganhos, né? De desafiar o que existe, né, o que tem de tradicional. Então, só recapitulando, eu diria que identificar qual que é o problema que se, né, quer, então, qual que é o propósito dessa organização, o que que ela existe, né, e linkar isso com o que ela pretende fazer no futuro, a se apaixonar pelo problema, ela precisa estar apaixonada pela mudança que ela quer causar e impactar no mundo. Eu diria que também gerar soluções para esse problema e garantir que todas as pessoas, trazer o melhor time para embarcar nessa com ela, né? Então, garantir que está munida das pessoas certas para fazer essa mudança acontecer. Então, é todo um movimento e, sem sombra de dúvidas, fazer a mudança cultural é fundamental e garantir que as pessoas estão abertas para isso.
Perfeito. E para você, Cris, como é possível criar esse pilar de inovação em empresas tradicionais que não têm isso no seu DNA? Eu começaria fazendo uma análise dos ritos, símbolos e dos artefatos culturais dessa empresa, né? Porque muitas vezes o que acontece frequentemente é que a empresa ela tem um desejo, né, de perseguir, no caso aqui, ser inovadora, né? Mas, de fato, o que acontece é que todo o sistema de recompensas, toda a fala, toda a comunicação, todos os ritos vão justamente na contramão desse desejo e disso que está sendo articulado. E aí o que acontece é que as pessoas que estão ali na organização acabam por não entender qual é o caminho a ser perseguido, né? Se é aquilo que está sendo dito e articulado ou aquilo que está sendo medido e ritualizado nas conversas, nos encontros, nas métricas, na forma de fazer. E, por vezes, essa dissonância cognitiva, né, entre o que é articulado e o que é feito causa confusão nas pessoas, né? Causa muita até falta de visão para onde eu vou, né? Falta até um cinismo organizacional, uma apatia. Então, uma das recomendações é realmente fazer uma avaliação se aquilo que está sendo dito e articulado como desejo é efetivamente experimentado. E se a gente for capaz de ouvir, né, de prestar atenção, de efetivamente estar aberto à mudança, muito provavelmente a gente vai ver que teremos que repensar vários símbolos e ritos e conversas que são feitas dentro da empresa para realmente mudar o rumo, né? E efetivamente imprimir uma empresa, imprimir no DNA da empresa que ela seja efetivamente inovadora. Perfeito. E para você, Celso Sato, como que é possível criar esse pilar da inovação dentro de uma empresa tradicional? Bom, eu na minha ótica, né, assim, inovação, mesmo empresas tradicionais, empresas conservadoras, ela tem que estar no dia a dia, ela passou de ser um diferencial competitivo, né? Uhum. E principalmente, por quê? Porque é aquilo que eu falo da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, né? Uhum. Não existe mais, né? Por quê? E principalmente que o seu cliente, o seu mercado está em mutação. E, assuste ou não, muito mais acelerado. Então, a forma que você falava com o seu cliente, o valor que você oferece ao seu cliente, a forma que você entrega o seu produto, o seu serviço ao seu cliente, isso está mudando todos os dias, né? E dos últimos meses, de uma forma muito acelerada. Então, assim, o processo, o mindset de inovação, mesmo empresas conservadoras, né, que nunca tinham pegado um pedido no celular, né, que a gente está vendo hoje em dia, né, elas são empurradas para a inovação, ou a forceps, ou de uma forma estruturada. Então, na minha ótica, assim, você tem que olhar para o seu mercado, você tem que levar o seu propósito para esse mercado, né? Qual o propósito de existência da sua companhia, né? E em cima do que você está olhando para o mercado, você tem toda uma estrutura que está identificada com esse mercado, olhando para ele, naturalmente a inovação, ela entra para dentro da organização, né? E aí, mesmo que a gente tenha um líder conservador, enfim, que não é tão inovador, mas aquilo que a gente comentou, né? Acho que a inovação não parte de uma pessoa, né? Você tem que ter um mindset de um time inovador, né? E, óbvio, você tem que ter um líder aberto à inovação, né? Ele tem que ouvir, ele tem que empoderar as pessoas. Eu acho que é nessa linha que a gente, mesmo numa empresa conservadora, que é muito focado ao processo exemplo, ao processo fabril, ao processo de execução, óbvio, é ótimo, executa de uma forma brilhante, né? Mesmo empresas desse tipo, né,
ela tem que estar voltada à inovação, né? Ela tem que estar voltada a fazer diferente, porque o seu cliente já está esperando de uma forma diferente, né? Seja o seu produto, seja o seu serviço, né? Acho que é nessa ótica, acho que tem que voltar lá atrás no seu propósito, olhar para o seu mercado, de que forma que a gente vai levar valor, de que forma que o seu cliente quer receber esse valor, certamente a inovação vai passar para dentro do mindset do líder e de toda a companhia. Perfeito. Cristiane, pessoas são o principal ativo para uma empresa que busca ser inovadora. Existe um perfil para ser adotado? Eu acho que o perfil que as organizações hoje buscam é um perfil de um profissional que está em constante aprendizado, né, que está aberto a aprender e que seja curioso, seja muito curioso. Eu acho que se o profissional ele tiver esses dois pilares, ele tem muita possibilidade de ser um profissional inovador, porque ele vai ser capaz de conectar as coisas, né, de fazer paralelos, né, de entender como um tema conecta com o outro. Então, eu vejo esses dois como sendo os grandes skills, vamos dizer assim, que as organizações têm buscado nos profissionais. E, além de tudo, eu complementaria com uma equipe diversa, que muitas vezes a gente tende a ter perfis semelhantes dentro da equipe, e esses perfis semelhantes, eles não geram o debate ou a diversidade de ideias que se faz necessário para construir algo de valor diferente, inovador. Perfeito. Celso, como a sua empresa é pautada pela inovação, ajudou no enfrentamento da pandemia, na prática, como contribuiu nesses meses, Celso? Então, vamos lá. Lá na companhia, né, a gente caracteriza a inovação de duas formas, né? Uma forma que é a forma interna, que é a inovação orgânica nossa, né? E uma outra forma, a gente está inserido no mundo, né, de TechFin, de fintech, de tecnologia voltada para o setor financeiro, né? E isso já há algum tempo, alguns anos, né, é uma febre no mercado, né? E a gente, óbvio, organicamente, a gente não consegue acompanhar todas as evoluções e a gente não tem recurso suficiente, gente suficiente para acompanhar todas essas evoluções, né? E a outra forma, então, é a forma inorgânica, onde a gente, baseado no nosso propósito, baseado no que a proposição de valor que a gente quer levar para o mercado, a gente fez investimentos, né? Fora da companhia, em fintechs, em startups, para justamente complementar o portfólio, né, de valor para os nossos clientes. Então, que isso tudo passa por inovação, né? E de que forma que a gente passou, né, está passando, né, a pandemia não acabou, né? Nós temos 6 investimentos fora a Access Stage, nós temos 6 startups, né, onde a gente tem uma participação e a gente agrega valor, seja ele financeiro, seja ele de relacionamento, seja ele de capital humano, né, para todas as 6. E, por incrível que pareça, assim, a grande maioria dessas startups, né, nos ajudaram, né, ajudou a Access Stage, principalmente no quesito financeiro, né, porque a grande maioria, durante essa pandemia, bateram o recorde, né, de volume de negócio, né. Então, isso faz parte da diversificação de portfólio, isso faz parte de levar mais valor para os nossos clientes, né. A Access Stage, né, durante esse período, lançou uma plataforma nova, né, que já estava no nosso drive, né, de inovação. Na prática, contribuiu nesses meses de Covid? Sim, para a gente aqui, a gente contribuiu bastante, Júlio. Por a Blockbit ser uma empresa brasileira, né, nós não fomos tão afetados ainda pelo dólar,
né? Então, boa parte dos nossos custos são em reais, então isso ajudou bastante a gente acelerar até alguns investimentos que nós gostaríamos, né? Trazendo para nossos clientes hoje uma aceleração de plataforma, inclusive, tá? De cibersegurança para clientes que estão aí com as suas aplicações em web, né? Grande parte dos nossos clientes, né? Varejo, operadora de telecomunicações, alguns bancos, eles acabaram tendo aí seus negócios bem afetados, algumas lojas fechadas, né? Então, a gente conseguiu dar uma ajuda muito rápida, né? Uma velocidade muito rápida para que esses negócios tivessem novas conexões, para que os colaboradores fossem para suas casas, né? E tivessem uma forma segura de acessar a informação, né? Em segundo lugar, eu posso dizer que nós sentamos junto com alguns clientes estratégicos nossos, até para fazer parte do movimento dele, para essa nova realidade deles, né? Então, nós vimos que isso foi muito bem recebido pelos nossos clientes. Os nossos clientes ficaram muito satisfeitos por ter esse apoio de uma forma tão rápida e tão imediata, né? Nós abrimos também o nosso Blockbit University, que estavam buscando uma recolocação, né? Então, precisavam fazer uma atualização, né, tecnológica. Então, nós abrimos esses centros de estudos nossos, que antes ele era bem restrito aos nossos parceiros, aos nossos clientes. Então, nós abrimos para toda a população, né? E a certificação para os nossos clientes e parceiros a gente não cobrou. Então, a gente não vem cobrando. Então, isso tem sido muito legal, né? Sem contar que a gente teve que fazer uma aceleração muito forte de um programa que a gente já está trabalhando internamente, que era o de home office, né? Então, antes a gente fazia o home office não tão organizado assim, e hoje nós temos um processo já bem organizado de home office, tá? Que, inclusive, esse nosso processo, ele foi apresentado há 2 meses atrás para o nosso conselho, e o nosso conselho aprovou 100%. Então, o home office para a Blockbit hoje, ele faz parte do nosso DNA, ele faz parte das nossas iniciativas. Então, o nosso colaborador hoje só vem para a empresa se ele quiser. Tudo ele pode fazer home office, então nossos entregáveis mudaram, a forma da gente se relacionar, não só com o nosso colaborador, mas estendendo agora muito mais com as famílias dos nossos colaboradores. Isso também veio muito, muito de encontro nesse momento, né? Então, a gente precisa entender também que com a pandemia, as pessoas trabalhando de casa, um latido do cachorro começou agora a ser normal, antes não era normal, né? Então, ele passa a ser normal. O filho que chamou a mãe que está ali no meio do call porque estava com dúvida de lição. Então, a gente começa a ter uma participação muito maior na família dos nossos colaboradores. A gente só conhecia o colaborador, agora a gente conhece até a extensão das famílias dos nossos colaboradores. Assim, a Blockbit hoje vem fazendo esse trabalho muito, muito interessante aí, junto com o mercado e com nossos colaboradores, Júlio. Vamos agora, então, às perguntas enviadas para nós aqui. Eu gostaria de começar com o Anderson. Em empresas mais tradicionais que nasceram em um mundo analógico, as inovações tendem a acontecer de forma muito mais lenta. Na avaliação de você, como essas companhias podem acelerar esse processo, Anderson? Hoje, se nós pegarmos aí grande parte dessas grandes corporações, né, mais tradicionais, mais centenárias, elas ou têm uma própria incubadora ou ela investe em incubadoras, porque ela sabe que primeiro, ela já percebeu que o mercado que ela tem hoje, ele não é o mercado que vai ficar no futuro. Então, se ele não se reinventar, se eles não trouxerem essa inovação para o DNA, eles não estarão presentes nos clientes e nos compradores futuros. Eu dou um exemplo bem prático dentro de casa, né? Então, eu tenho 2 filhos, um de 10 e um de 11 anos, né? Então, imagina que uma mídia aberta, ela não acessa os meus filhos, porque meus filhos não assistem televisão aberta, tá? Então, o que as mídias têm que fazer? As empresas de propaganda. Então, ela tem que ir lá no YouTube, ela vai no Facebook, ela vai no Instagram. Então, ela tem que se reinventar, né? Porque os nossos clientes, hoje, eles estão consumindo de uma forma diferente. Então, se eu acredito que, na minha forma tradicional, eu vou continuar transacionando com esses novos clientes, principalmente geração Z, geração Y, né, geração Alpha que está chegando, esses clientes não vão falar com essas empresas tradicionais dessa mesma forma. Com certeza, nascerão empresas novas, com a mentalidade muito mais próxima, que ocupou o seu tempo, principalmente em entender o que o cliente dela quer, como ele quer, onde ele quer e como ele vai poder consumir. Então, as empresas que estão antenadas com esses propósitos, essas são as empresas que vão conseguir ter ou a transformação ou vão conseguir fazer a
renovação da sua mentalidade para atender esses clientes para o futuro. Perfeito. Estamos aqui respondendo as perguntas enviadas para a TV Gestão RH. Agora essa pergunta vai para o Celso Sato. Celso, como fazer a inovação permear todos os setores e processos da companhia? A questão é você criar, o desafio é criar a cultura para a inovação, né? Então, toda empresa, o desafio é fazer com que toda empresa pense em inovação. Então, você tem que deixar um ambiente propício para disseminar a inovação. E isso é um trabalho, já digo, não é por decreto, isso leva um tempo. Isso é um projeto de anos, onde você tem que trabalhar o medo de errar, né? A entropia dentro da companhia. Você tem que dar voz para todo o time, né? E você tem que respeitar o processo de inovação. Você tem que criar um sistema onde você organize todo esse processo de inovação e você empodere, né, os protagonistas, dando recursos para que isso se viabilize, né? Além de você estar internamente, você tem que fazer uma comunicação todos os dias, reforçando isso. Você tem que vender, né, isso para toda a empresa, de que o processo de inovação é questão de sobrevivência, não é mais um diferencial, né? Eu acho que por tudo que a gente já discutiu hoje. Perfeito. Essa vai para você, Cristiane. Sabemos que para as empresas se manterem competitivas hoje é fundamental que contenham equipes com um mindset voltado à inovação. Como os líderes podem incentivar suas equipes a desenvolverem essa mentalidade? Legal, eu acho que isso pode ser incentivado através de programas de reconhecimento, né? A Nayana comentou alguns, e na IBM também a gente tem outros que facilitam que o colaborador entenda qual é aquele comportamento esperado, né? Qual é o comportamento esperado pela empresa e pela liderança, né? Eu vou citar aqui alguns exemplos só para exemplificar, né? No início desse ano, nós fizemos o que nós chamamos um simplificatom, né? No mundo de tecnologia, a gente fala muito de hackathon, né? De efetivamente usar a tecnologia para solucionar problemas de negócio. E a gente pensou em que pudesse engajar a população toda para falar de como simplificar processos internos, né? Muito mais apenas do que usar a tecnologia para solucionar grandes questões, é um olhar até mais simples daquele inconformismo positivo, né? Como, através do inconformismo positivo, a gente pode criar times multidisciplinares e fomentar processos mais simples e ágeis, né, internamente. E foi um sucesso a iniciativa. E a gente premiou muito mais do que as grandes ideias, a gente premiou justamente a atitude e o comportamento dos profissionais que ali estavam dispostos a efetivamente repensar e reimaginar algum tema. E premiamos através do que a gente chama na IBM de Blue Points, que é uma moeda, que é uma moeda interna que a gente troca por premiação e produtos, né? Então, esse seria um exemplo concreto a ser dado, Júlio. Perfeito. Nayana, em algumas áreas da empresa, como recursos humanos, TI, financeiro, conseguiram se adaptar mais rapidamente ao atual momento em virtude da própria dinâmica de execução destes trabalhos, né? Quais outros setores você avalia que serão transformados no pós-Covid? Eu acredito que todos. Eu acho que existem oportunidades em todas as áreas e é necessário, né, pensar em como a gente se adapta. Eu não acredito que exista volta, né? Não tem como a gente não pensar
em novos modelos, uma vez que a gente a gente já se permitiu tentar, né? Então, muito se falava a respeito do trabalho remoto, por exemplo. Muitas organizações resistiam e falavam, não, esse não é um modelo talvez muito fácil e aplicável para a indústria de tecnologia ou para as startups, mas isso não se aplica ao meu modelo. E uma vez que a gente se viu, em meio à pandemia, a gente foi obrigado infelizmente, trabalhar do dia para a noite de casa. E aí foi dada a chance de experimentar. Então, e sim, é possível, para alguns é possível. Então, eu acho que todas as áreas, elas foram desafiadas a pensar novos modelos, a pensar em novos modelos de trabalho, de processo, de tudo. Então, eu diria que não só recursos humanos, tecnologia, finanças, todas as áreas, elas têm uma oportunidade de pensar como eu posso fazer com que os meus processos possam ser mais ágeis, mais simples, mais rentáveis, mais efetivos, e eu possa adicionar mais valor à minha organização. E eu possa efetivamente trazer mais, fazer com que as pessoas que trabalham dentro da minha área também sejam mais felizes, né? Que elas sintam que elas participam da organização e contribuem, né, de uma maneira mais efetiva. E eu diria que é por aí, não existe nenhuma área que não saia transformada, né, desse momento que nós vivemos, e não existe nenhuma chance de não se transformar, de não fazer melhor no processo. Então, sim, eu acho que todas. Como a gente falou no começo, a inovação, ela não é algo particular, né? Ela não é só da área de tecnologia. Ela pode e deve ser estimulada para toda e qualquer área de uma organização. Júlio, Perfeito. Júlio, se você me permite, só fazer um comentário Claro. em cima aí do comentário da Nayane, que eu acho que é bem pertinente, né? Você falou quais áreas mudam, né? Veja só um exemplo que a gente teve aí e está tendo nesse momento, que é a telemedicina. O quanto se relutou para não ter a telemedicina, né? E aí agora com essa pandemia, ninguém quer ver ninguém, ninguém pode ver ninguém, a gente não pode ter contato. Então a telemedicina, ela teve uma aceleração muito grande nesse momento. Ou seja, você coloca o teu celular, você liga o teu computador, fala com o teu médico, manda o teu diagnóstico, né? E isso tudo trouxe para a gente, primeiro, um conforto muito maior, então agora eu não preciso me deslocar, né? 2, me deu uma segurança, porque eu não vou ter contato com outras pessoas, Sim. né? E 3, nós entendemos que só para casos realmente muito mais graves, eu deveria estar indo ao hospital, eu deveria estar indo em uma clínica, né? Então, isso trouxe para a gente um aprendizado muito interessante de que é possível, né, se reformular, é possível a gente se recriar novamente, né? Ou seja, essa crise trouxe para a gente de forma muito prática que o mundo inteiro precisou se reinventar e todas as áreas se reinventaram. E aqui estamos nós. Perfeito. Que isso? Então, a gente vê isso no pronto-socorro, né? O pronto-socorro caiu 95% a frequência do pronto-socorro. Todo mundo foge do pronto-socorro agora. Mas temos agora a última pergunta, e essa pergunta para todos. Eu gostaria de saber quais são as principais lições que vocês enxergam que foi possível para as empresas, que será possível no pós-Covid-19, né? Quais são essas principais lições que a gente tira do pós-Covid? Anderson, com você. Vamos lá. A primeira grande lição é: nada do que a gente conheceu até hoje, ele vai ser daqui para frente. Acho que esse é o primeiro ponto. Então, para todas as pessoas que pensam, né, ou ainda resistem em pensar que eu não preciso mudar, eu não preciso me atualizar, eu não preciso pensar diferente, essas pessoas vão ter que realmente rever os seus conceitos, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu vejo eu acho que o mundo vai ficar muito melhor. Eu acho que as pessoas, nessa pandemia, eu acho que elas trouxeram de novo tudo o que a gente sempre quis, né?
Eu preciso ter um pouco mais de contato com a minha família. Então, nós estamos tendo contato com as nossas famílias. Eu preciso acompanhar as aulas dos meus filhos, eu preciso ter mais diálogo com a minha esposa. Então, isso tudo trouxe uma forma mais humana para a gente no dia a dia, né? Pensar do outro lado, né, nos nossos colaboradores, né? Então, aqui nós, como essas posições de liderança, né? Na hora de você fazer uma redução de jornada, na hora de você fazer uma redução salarial, né? Uma demissão. Então, a gente não estava pensando somente naquela pessoa, a gente estava pensando em todo colaborador, né? Em todas as pessoas que aquele colaborador também ajudam no dia a dia, né? Então, essa parte humana nossa voltou muito. E a terceira coisa que eu sempre gosto de reforçar é: toda mudança tem que partir da gente. Não adianta a gente falar sobre mudança e a gente não viver essa mudança, tá? Então, a gente precisa ser o protagonista dessas mudanças. A gente precisa incentivar todos os dias os nossos times, o nosso grupo, os nossos pares, para que pensem diferente, porque existe forma de fazer diferente. A gente só tem medo, né, de fazer diferente. Então, eu acho que essa pandemia ela trouxe para a gente isso. É possível fazer, é obrigado a fazer, e ninguém vai passar vergonha se fizer errado. Perfeito. E, Celso, quais são essas principais lições no pós-Covid-19? Bom, vamos lá, acho que são algumas, né? Já foram explorados aqui pelo Anderson, mas a minha ótica é o seguinte, né? Durante esse período da pandemia, a gente experimentou coisas diferentes que a gente tinha algum medo, talvez antes da pandemia. Então, nós fomos forçados a experimentar. Muitos desses experimentos a gente vai gostar, né? Eu acho que isso que acho que a grande... Todos os experimentos a gente vai gostar? Não necessariamente, né? Vou dar um exemplo meu: ficar 3 meses trancado dentro de casa não é uma experiência gostosa, né? Mas assistir lives, webinar, todos os dias, com gente belíssima, trocando conteúdo de uma forma simples e fácil, adorei, né? Então, eu acho que é exatamente isso, né? Muito do que a gente experimentou e que, de alguma forma, a gente tinha receio há 3, 4 meses atrás, a gente experimentou e gostou, né? Então, essa experiência vai perdurar, né? Algumas experiências que a gente não tem a oportunidade, né, que a gente tinha 3, 4 meses atrás, óbvio que eu quero voltar a ir num show, eu quero voltar a ir em festa, né? Então, algumas outras experiências vão voltar muito forte, que a gente valoriza a relação humana. Eu acho que uma coisa que é relevante, né, a gente trabalha também muito essa parte da relação humana, né? Porque o profissional está ali dentro da família, excelente a família, né? Eu acho que, mas de alguma forma, em alguns momentos, o ser humano é um ser sociável, né? Ele precisa de sociedade, ele precisa de gente, ele precisa conversar, ver pessoas, né? Então, acho que isso no pós-pandemia a gente vai valorizar bastante essa relação humana, né? E muitas das experiências que a gente está tendo de uma forma forçada está gerando uma experiência boa, e isso vai perdurar. E aí que cabe a nós, né, entender o que vai perdurar, né, para a gente evoluir, né? O que eu costumo dizer: até um tempo atrás, os escritórios estavam tentando imitar o que é uma casa, né? Então, até um tempo atrás, você tinha uma mesa de ping-pong, você tinha um sofá, você tinha, né, um processo para deixar o funcionário dentro do escritório de uma forma mais próxima da sua casa. Hoje, a gente está tentando deixar a casa um pouquinho mais próximo do escritório, né? Aonde você tem que ter um Wi-Fi, você tem que ter uma impressora, você tem que ter, né? Você tem que estar... então, isso são tendências que isso realmente vai ficar, né? Eu acho que cabe o olhar para ver o que vai ficar, para a gente poder gerar muito mais valor, hoje de uma forma forçada, amanhã, no pós-pandemia, de uma forma gostosa. Perfeito. E para você, Cristiane, quais são as lições pós-Covid? Legal. Para mim, tanto a fala do Anderson quanto a do Celso são muito presentes para mim também. E o que eu adicionaria aqui é a nossa capacidade de reimaginar
as coisas, né? Eu acho que o ser humano, ele tem uma inércia muito grande por natureza, né? E isso a gente... É uma resistência a mudanças, né? E isso a gente vê não só nas nossas organizações, mas também na nossa vida pessoal. E nós fomos aí levados a ter que se adaptar a uma série de novas condutas, novas formas, reimaginar processos, reimaginar formas de fazer. Então, eu acho que aquela frase máxima do sempre foi assim, a gente não vai usar com tanto mais frequência, porque a gente viu que somos capazes de fazer diferente, né, em vários aspectos. Nossa vida pessoal, profissional, das coisas mais simples nas empresas às mais complexas, né? Então, isso é muito, muito forte, isso. E uma outra coisa também eu acho que é a nossa resiliência, né? Eu acho que tem alguns profissionais que às vezes a gente esquece ou minimiza, mas que estão efetivamente sendo levados ao extremo, né? Não é simples você ter 50 mil tarefas ao dia, ainda ter que fazer homeschooling, cuidar da casa, enfim. Então, eu acho que vem um aprendizado sobre resiliência, sobre um autoconhecimento próprio, né? Aquilo até onde você é capaz de ir, até onde não é, como você lida com tudo isso, as suas frustrações, e faz disso um aprendizado que é fantástico. Sim. É absolutamente fantástico, e a gente não pode minimizar também tudo isso que cada um de nós está vivendo, né? Perfeito. E para você, Nayana, quais são as lições que ficam? Olha, são tantas. São tantas. E eu, enquanto escutava aqui, absorvia tudo que foi colocado pelo Anderson, pelo Celso, pela Cris, em palavras tão impactantes, tão fortes também. Eu diria que, para mim, fica muito o poder e a importância da conexão, né? A conexão entre as pessoas, a conexão verdadeira, né? Quanto que a gente sente falta, né? De estar perto de quem a gente ama, de estar perto de quem a gente gosta tanto, eu diria não só dos familiares, mas com quem a gente trabalha, com quem a gente compartilhava a maior parte do nosso dia. E aí simples vai desde o simplificar os processos, tem que ser simples, tem que ser fácil, tem que ser acessível, mas também o quanto que a gente dá poder às coisas simples, ou o quanto que a gente dá valor às coisas simples da vida, né? E eu vejo pelo meu filho que ele falou: mãe, até que não é tão ruim assim, né? Você tem ficado tanto comigo. E a presença constante, né? O poder de desfrutar de coisas bem simples. Eu comecei a dar valor à flor que nasce, né, na minha horta. Então, o poder, o valor do simples. E aí eu diria que, por fim, e aí falando um pouquinho aí da questão da inovação mesmo, é isso de que a inovação, ela não se encerra em si, né? Ela é uma ponte sempre para algo novo, para algo melhor. E eu acho que é isso que fica para mim aí, nesse pós-Covid, pós-pandemia. Ótimo, excelente. Eu agradeço muito a presença de vocês nesse webinar Futuro dos Negócios, quais são as inovações e novas tecnologias do pós-Covid-19, aqui na TV Gestão e RH. Foi um prazer receber Anderson França, CEO do Blockbeat, Celso Sato, do grupo Axstage, Cristiane Berlink, da IBM, ela que é diretora de Recursos Humanos do Brasil e da América Latina, e também de Nayana Bastos Pita, diretora de RH da Cisco. Foi um prazer tê-los aqui conosco, esperamos vocês para uma próxima bancada digital, onde discutiremos outros assuntos importantes durante toda essa Covid-19 e que essa também é uma inovação que vai permanecer com certeza. Muito obrigado a todos.